Bom dia, senhores. Eu sou Ezequiel Camilo da Silva e eu quero aproveitar nessa oportunidade fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu tenho, nos últimos 10 anos, escrito alguns livros e eu gostaria de tomar liberdade e apresentar a capa desses livros, fazendo um breve comentário. Esse foi meu primeiro livro, que foi escrito no ano 2001, foi publicado e lançado. Inclusive, foi lançado também em Manaus. É um projeto para ocupar o espaço territorial da Amazônia brasileira. É um projeto realmente audacioso, mas que vale a pena ser lido e ser divulgado, porque tem como objetivo ocupar a Amazônia para que nós possamos usufruir das suas riquezas de forma criteriosa, de maneira de preservar a natureza e explorar os seus recursos para o bem-estar do povo brasileiro. Esse é o meu segundo livro. Ele foi escrito em 2008. É um livro que faz uma crítica ao comportamento do povo brasileiro, porque muita gente critica o governo, mas quando essa pessoa ocupa o cargo, ele vai fazer igual ou pior. E o dever de cada um é fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Se assim fosse, o nosso país seria realmente um país bem melhor do que é atualmente. Desde criança, eu sonho em ser um poeta. E tive o privilégio de escrever algumas poesias. Aqui nós temos aqui em torno de umas 80 poesias e poemas que eu compus e finalizei esse compêndio com essa publicação. É bem interessante e aborda vários temas: virtudes, natureza, enfim, comportamento, relacionamento. É um livro muito interessante que eu, pessoalmente, aprecio muito. No ano de 2003, 2004, eu finalizei o meu mestrado em História. E a minha dissertação tinha como título A História da Lapa, Pirituba e Jaraguá. Nesse livro, eu faço um resumo daquilo que está escrito na minha dissertação de mestrado. É um livro bem interessante, porque narra como foi a construção da Estrada de Ferro São Paulo Railway. E conta também como São Paulo cresceu entre 1860 a 1900, de uma simples e pacata cidade provinciana, uma das maiores metrópoles do mundo. Esse aqui é um trabalho bem interessante que vale a pena ser lido e ser pesquisado. Esse livro aqui é uma crônica que eu faço referente à parábola do bom samaritano. É um livro bem interessante. Eu uso um pouco da história, um pouco da criatividade e da imaginação, no sentido figurado. Então, realizei esse trabalho que é destinado não somente para adultos, mas também para crianças. Nesse livro aqui eu fiz uma homenagem à minha filha. Né? Minha filha, quando era garotinha, eu coloquei ela na capa e fiz então um dicionário de nomes, inspirado naqueles livros que tinha antigamente, da Edições de Ouro, né? Por que me deram esse nome? Então, são nomes, aqui nós temos aqui milhares de nomes, né? Que muitos têm o significado, a origem, o porquê que eu tenho esse nome, por que significa o meu nome. É bem interessante, bem curioso esse livro. Ainda nos temas bíblicos, eu sou um estudioso da Bíblia.
E eu consegui fazer um trabalho sobre a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realmente é um personagem fantástico, né? Então nós temos a sua história de perseguidor a perseguido. Esse livro então conta a sua história, os seus relatos, as suas principais obras. É realmente um tema bem fascinante. Eu gosto muito de viajar, né? Eu tive o privilégio de conhecer muitos países. Entre esses países nós conhecemos em 1998 a Austrália e a Nova Zelândia. E nós fizemos uma viagem para a Austrália, passando pelo Polo Sul, uma viagem fantástica. O nosso voo saiu de São Paulo, passou por Buenos Aires e atravessou o Polo Sul, naquele tempo que não tinha radar ainda, o voo era cego. E nós fomos guiados pelo rádio. Mas graças a Deus chegamos no outro dia na Nova Zelândia. Foi uma viagem fantástica e maravilhosa. E como curiosidade, nessa viagem, nós chegamos em Auckland. Estava jogando Brasil e Holanda. E o Brasil acabou ganhando nos pênaltis e eu na prorrogação. E nós não assistimos. Apenas ouvimos falar o comandante do avião, que era argentino, falou: atenção, os brasileiros, o Brasil acaba de ganhar. Está classificado para a grande finale. Então foi muito bom ouvir isso de um argentino, né? Que o Brasil estava classificado, mas infelizmente perdeu depois para a França. Esse livro aqui é muito interessante. Foi a segunda viagem que nós fizemos para a Europa. Então nós conseguimos, nessa viagem, conhecer a França, a Inglaterra, Portugal e a Espanha. E eu fiz um relato da viagem colocando o roteiro, né, as fotos, né, enfim. Tudo que eu achei interessante nessa viagem está resumido nesse livro. É um livro que tem mais de 300 páginas. Eu, como sou um estudioso da Bíblia, eu fiz um livro aqui, A Bíblia e Seus Tesouros Fantásticos. Quem lê a Bíblia sabe muito bem que é um livro que não existe comparação. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você fascina pelo seu conteúdo, pelas suas histórias, pelas suas mensagens. A Bíblia é um livro maravilhoso. Então, esse livro aqui dá mais vontade de você ler mais a Bíblia, porque você vai encontrar verdadeiros tesouros quando você lê a Bíblia. Eu lecionei durante 38 anos, mais ou menos. Nos últimos 2 anos que eu fiquei na escola, foi readaptado. E desde o início, quando eu comecei a lecionar, em 1968, eu era garoto, ainda tinha 20 e poucos anos de idade, eu passei por muitas peripécias. Foi verdadeiras aventuras, enfim, não era fácil você trabalhar, você estudar, você fazer faculdade, enfim, dar aula à noite, enfrentando todo tipo de obstáculos, de problemas, enfim. Mas realmente foi uma experiência maravilhosa como professor. Principalmente quando eu comecei a dar aula, eu tinha apenas 20 anos de idade, então eles me confundiam, eles pensavam que eu era aluno. E muitas vezes eu fui barrado na porta do portão dos professores, dizendo: não, aluno tem que ser lá embaixo, você aqui é só de professor. Mas eu era professor, tinha apenas 20 anos de idade, foi quando eu comecei a lecionar. Esse livro aqui é fantástico, Cidades Bíblicas. Eu fiz uma pesquisa, foi um livro que eu demorei mais ou menos 1 ano e meio para completar todas as cidades bíblicas, desde o Antigo e do Novo Testamento. Então fiz uma pesquisa desde as mais antigas cidades, como Jerusalém, como Damasco, né, Jericó, e as cidades do Egito, as cidades da Palestina, as cidades lá da Grécia, Roma. Então, é um livro realmente maravilhoso. Eu fiquei apaixonado por esse livro. Vale a pena ler.
Uma das coisas que nós buscamos é a felicidade, Em Busca da Felicidade. É um livro também muito interessante, porque aqui eu faço um pouco de história, né? Pesquiso um pouco a história. Por exemplo, os grandes navegadores, Cristóvão Colombo, né? Fernando Magalhães, Vasco da Gama, eles buscaram a felicidade em outros lugares. E graças a esses homens, hoje, o mundo ampliou o seu domínio. E o mundo foi explorado. E a humanidade saiu da Europa e conseguiu chegar ao novo continente, né? Aos novos continentes. Então é um livro realmente que vale a pena ler, vale a pena meditar nas suas palavras. Esse livro aqui ele é emblemático, né? Quando nós estivemos na Austrália e na Nova Zelândia, nós fizemos bastante passeios, né? Nós conhecemos Sydney, conhecemos Melbourne, conhecemos Canberra, capital. Fomos até Brisbane. Lá em Brisbane, então, nós visitamos um parque. E esse parque, então, tinha lá eu podia abraçar um koala, né? Então, a minha esposa abraçou o koala, tirei fotografia, depois eu também peguei o koala. Foi uma viagem fantástica. Isso foi em 1998, depois em 2000 fizemos a segunda viagem para a Austrália. Esse livro aqui é muito interessante, porque foram as primeiras viagens que eu fiz. Isso na década de 80 ainda, foi quando surgiu o Plano Cruzado, e nós fomos então para os Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos nós pudemos passear lá, fomos visitar uma amiga nossa, Lucília, lá na Califórnia. Primeira viagem que eu fiz para São Francisco, Califórnia, 1986. E lá então no estacionamento do shopping, ela falou assim, olha, fica na frente desse Calhambeque de Bonnie Clyde. E ela tirou essa foto bonita aqui, que tempo eu era jovem, eu e minha esposa. É uma foto linda, maravilhosa e nos traz grandes recordações. Esse livro é muito interessante, porque fala do poder da oração. Quando você ora a Deus, quando você entra em comunhão com Deus, você vai realmente sentir que você não precisa de um celular, você não precisa de um telefone, você fala diretamente com Deus. Você não precisa ter linha telefônica. Apenas você fecha seus olhos, mentaliza, em nome de Jesus você fala com Deus. O poder da oração. Isso traz paz, tranquilidade, dá fé, esperança para vencer as dificuldades. Em 2015, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos. Nós fomos junto com os amigos, que são nossos parentes, né? Foram 15 pessoas. Visitamos Nova York e finalizamos a viagem lá na Flórida, nos parques em Orlando. E aqui nós temos uma foto aqui da Disney World. Foi uma viagem fantástica, um grupo maravilhoso, uma família espetacular. Nós pudemos, então, passear, recordar do tempo que eu trabalhava com turismo, né? Então, viajar é muito bom e essa viagem foi fantástica. Está nesse livro também as aventuras lá nos Estados Unidos, né? Esse livro aqui é emblemático, porque ele conta as minhas aventuras, aqui está o preço, inclusive, que foi vendido numa feira, né? Era uma vez em Junqueirópolis, a cidade onde eu passei a minha infância e a minha adolescência. Então, esse eu conto, então, o que aconteceu naquele tempo, né, da minha infância e adolescência, que eu consigo recordar muitas fotos, preto e branco, e assim faço um resumo. É um livro muito interessante que vale a pena ler. E aqui, esse livro aqui, ele é maravilhoso. O que as crianças nos ensinam. É um livro que eu fiz homenagem às minhas netas. Eu tenho 3 maravilhosas netas. 2 são australianas e uma americana, é havaiana. Então eu fiz esse livro em homenagem a elas. Então nós aprendemos muito com as crianças, né? Fomos crianças, mas esquecemos. Por isso que eu fiz esse livro. Bom, acho que eu já falei muito, já está cansativo, já tem quase 15 minutos, né?
Eu só queria dizer o seguinte para vocês, que todos esses livros aqui vocês poderão pesquisar e fazer download free na editora Buboc de Portugal, né? E eu finalizo então aqui com esse livro Tempos Felizes no Parque São Domingos, onde nós vivemos 33 anos com a família, com a minha esposa, com meus filhos. Foi lá que os meus filhos cresceram, estudaram, e hoje eles se tornaram adultos, cada um com a sua família, cada um pegou o seu rumo. Então eu agradeço a Deus, agradeço a você também que assistiu essa minha propaganda. Espero que você tenha gostado e que você pesquise e dá seu like ou seu dislike. Então eu fiz a minha propaganda e espero que possa ter coragem de voltar a fazer mais vezes. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de ver esse vídeo. Até breve.